Gabi agora Deixa eu afastar um pouquinho. mas desse lugar aí, inclusive dessa última experiência aí que você teve, que eu acho que foi importante, acho que, né, traz uma amplitude de olhar, né, para esse lugar da democracia, né? Porque a gente está olhando para isso, muito para isso hoje, né? E aí eu acho que a tua contribuição nesse sentido é fundamental. Fechou, massa, gente. Oi, boa noite. Dá pra ouvir de boa? Sim. Qualquer coisa eu tento aumentar um pouquinho o tom, pra vocês poderem ouvir. E aí é babado falar depois de vulto, né? Só essa poesia já mata a gata. Mas eu queria me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história pra vocês, que eu acho que dialoga com a temática e aí, enfim, contar um pouco de como eu me aproximo da cultura, né? Eu nasci lá no interior de Pernambuco, na cidade chamada Caruaru, que a maioria conhece, se não conhece, fica no agreste pernambucano. E aí a minha primeira experiência cultural é pensar o local das pessoas trans e travestis da minha cidade, né? E eu estou trazendo isso porque sou uma travesti negra e acho que esse é um dos recortes para pensar a democracia que eu acho que é importante trazer aqui hoje. E aí eu lembro, pequena ainda, que a minha primeira referência de travesti era uma referência negativa. E aí era uma referência que as pessoas diziam, meus vizinhos, minha família, que em determinada rua do centro da cidade era perigoso para passar a noite, transitar por lá. E eu nunca soube, né, porque que era perigoso, eu sabia que era perigoso, na minha cabeça eu estava lá, andar naquele espaço era perigoso à noite. E aí só depois de muito tempo é que eu vim entender, já na adolescência, que aquele local era perigoso porque era um local onde travestis faziam programa, por nenhum outro motivo. Era um local onde elas faziam programa. E aí eu estou trazendo isso porque eu lembro que a primeira vez que eu vi uma travesti em referência positiva foi na quadrilha. Lá tem o São João, né, a cidade, é uma das principais datas de movimentação da cidade, é o São João. E eu lembro de ver uma travesti dançando. E aquilo me encantou, né, de ver aquela pessoa naquele espaço ali, toda bonita, com toda aquela estrutura de quadrilha. E essa foi a minha primeira referência cultural e positiva de uma pessoa trans, ainda sem sequer saber o que era uma pessoa trans, o que era não binária, o que é que era aquilo na minha cabeça. E eu lembro de uma experiência também na adolescência com banda marcial, né? Eu toquei em banda marcial, eu tocava prato e eu era eu acho que a única pessoa que estava ali que não era uma menina cis que tocava prato e todas as pessoas já me olhavam diferente. Só que na minha cabeça não fazia o menor sentido aquele povo me olhar estranho. Pra mim era ok, eu tava tocando prato, né? Tava tudo bem. Enfim, tô trazendo essas referências porque é nesses primeiros espaços que eu vou encontrar essas pessoas trans, né? Na quadrilha e na banda marcial como baliza, né? Nesse primeiro espaço. E ainda na minha adolescência, eu começo a produzir rolês, festinhas, coisas assim, pequenas. Produzir um rolê aqui, outro rolê ali, no ensino médio, enfim, produzindo mesmo, organizando a festa, pensando na line, pensando as pessoas, ingressos, enfim, coisas pequenas. Isso eu passo minha adolescência toda produzindo esse tipo de rolê pequeno, e aí eu venho pra cá, pra João Pessoa, em 2018, venho pra fazer serviço social na UFPB, venho pensando em estudar, me formar. E aí eu conheço algumas outras pessoas trans quando eu chego aqui, né? Eu tenho o meu primeiro contato com a Ira, com Dorothy, com Fiorella, com pessoas trans da cena que estão aqui produzindo, participando, fazendo alguma coisa, estão se movimentando. E a gente organiza um rolê que se chamava Geranua. Hoje a gente não organiza mais, não tem mais edições, ainda existe o coletivo, mas a gente não produz porque, enfim, faz outras coisas. E é nesse espaço onde eu começo a pensar possibilidade de produção trans mesmo, de não ver em outros espaços pessoas trans e nesse espaço ele ser composto majoritariamente por pessoas trans, né? Toda a programação, as pessoas que vão tocar, as pessoas que vão performar. E eu estava muito acostumada nos outros espaços a não ver isso, né? Se eu perguntar a vocês, artistas trans de referências, a gente vai ter pouquíssimo. A gente tem agora, muito recente, né? Enfim, coisa de 10 anos ou menos que a gente vai ter nomes, mais de um nome. Antes disso a gente tem uma ou outra,
Claudio Wonder, Roberta Close, enfim, poucas gatas assim que a gente vai citando. A própria Fernanda Benvenuti, né, aqui da Paraíba, que ela é uma referência dentro da cultura, dentro da produção de carnaval. E esse contato que eu tenho com outras pessoas trans aqui, que eu chamo até de transaquilombamento, é um processo da gente construir e entender que os espaços culturais não queriam nossos corpos naquele local, né? Nem como artista, muito menos como público. E aí isso é entender que esses espaços eles são violentos, que eles são binários, que eles são de um processo de exclusão mesmo, né? E aí a gente está falando de uma população que não acessa a cultura, como já foi bem trazido aqui pelas pessoas que me antecederam, né? Uma população que o Estado não chega para prover e que vive ali às margens do que tem. E aí a minha produção, ela se dá nessas margens. Que eu acho que é um outro olhar para pensar essa margem, não só da perspectiva de que o Estado precisa chegar, mas de uma perspectiva de que a periferia está produzindo, independente do Estado chegar. A periferia está produzindo, e a gente vê isso aqui, vulto com hip hop. O movimento hip hop hoje na Paraíba, em João Pessoa, ele se estabelece a partir da autonomia. Por isso que Vulto inclusive coloca, né, que chega a partir dessa autonomia, porque é de fato autônomo o movimento. Né, o Estado não chega, quem ocupa as praças com um pouco equipamento, assim, um equipamento bem sucateado. As praças de João Pessoa hoje, vou nem imaginar o sertão, se a gente imaginar a coisa piora, mas as praças de João Pessoa hoje são extremamente sucateadas. A gente não tem um equipamento completo de cultura, a gente não tem um anfiteatro coberto. E para mim isso é tão básico numa cidade como João Pessoa, que vira e mexe chove, ter um equipamento de cultura coberto é básico. A gente não tem lixeira, tem praça que não tem lixeira. Você procura assim roda, não tem onde jogar o lixo. Eu pego, boto na minha bolsa, mas você procura, não tem um banheiro. Então são equipamentos de cultura extremamente sucateados, os poucos que tem. E aí, enfim, trazendo isso, porque a gente está produzindo nessa margem com nada mesmo. Muitas vezes eu costumo até dizer que a gente que trabalha com produção cultural independente, a gente paga para trabalhar. A gente não recebe, pelo contrário. Eu já saí de vários eventos devendo cachê, devendo passagem, devendo estrutura, devendo iluminação. E é muito doido isso porque a gente não consegue ainda sobreviver dessa cultura que a gente produz, né? A gente, pelo contrário, está pagando para que essa cultura aconteça. E aí tem poucas migalhas, né? Tu trouxe os editais, umas pouquinhas migalhas ali para quem consegue acessar, que ainda são pouquíssimas pessoas que conseguem acessar editais, pouquíssimas pessoas da periferia. A gente tem uma burocracia extrema nos processos de editais, na constituição do CNPJ. Para mim hoje o CNPJ é uma coisa básica, mas hoje nenhuma batalha de hip hop da Paraíba tem CNPJ, é uma coisa básica. O estadual, que a gente está trampando junto, eu, o Vulto, o Julie, tem 10 anos e não tem CNPJ. Talvez não porque não queira, né? Por causa do processo burocrático que é se abrir um CNPJ. E vocês que já têm coletivos ou já passaram pelas experiências, sabem o quanto o processo ele é burocratizado, né? Quando você paga para ir no cartório. E aí como é que a gente, que muitas vezes sai devendo, vai ter dinheiro para estar pagando uma inscrição no cartório, vai ter dinheiro para estar pagando. Enfim, e não só ter a vontade de fazer, mas ter um entendimento de que isso é importante, né? Que eu acho que vou trazer isso na fala dele. Até a gente entender que discutir política pública para a cultura é importante, são muitos caminhos de atraso, né? São muitos caminhos de um país que foi colonizado, de um país que é racista estruturalmente e que a gente, enquanto pessoa preta, está essa margem, né? E que o buraco só fica mais embaixo. Quando a gente pensa em pessoas trans, quando a gente pensa em pessoas com deficiências, quando a gente pensa em pessoas idosas, enfim. Quanto mais recorte a gente vai acumulando, pior as coisas ficam. Não que seja uma competição de quem sofre mais, né? Mas acaba que a gente tem uma população de pessoas trans, pessoas pretas, pessoas PCDs, que acessam menos ainda. Hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E isso é muito grave. A maioria dessas mortes são de pessoas trans negras. As pessoas trans no Brasil, mais 70% não concluem o ensino médio. E para mim o ensino médio é básico. Mas a gente tem um conjunto de pessoas que não conseguem concluir unicamente pela sua identidade de gênero. E aí, enfim, eu venho para a academia, para a universidade. Minha mãe é uma pessoa analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, fez até a 4ª série. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça de entender que
esse espaço da educação era um espaço que eu mais ou menos conseguiria disputar, sabe? É um espaço onde eu mais ou menos conseguiria ter algum tipo de acesso, né? E venho pensando isso, nessa perspectiva de me formar, acabei de me formar inclusive, vou pular grau em breve, depois de uma longa trajetória, 6 anos de graduação, foi uma mola, uma pandemia, enfim, muitos obstáculos para ela desistir, mas essa formação, espero que me dê algum acesso, né? Porque por enquanto estou desempregada, mas eu acredito que possibilita que a gente acesse um serviço público, um concurso público, e é importante que a nossa população se veja nesse espaço também, né? De possibilidade de ser uma professora, de ser uma servidora pública, porque, enfim, acaba que muitas vezes a nossa população vê como única possibilidade o subemprego, né? Os empregos extremamente sucateados, como, por exemplo, algo que eu já experimentei, que é o telemarketing, e é horrível. Não recomendo para ninguém que queira manter sua sanidade, porque é extremamente violento, é um espaço extremamente adoecedor, né? Você sai de lá muito pior do que você entrou. E a maioria da nossa população está nesses empregos, né? No call center, está nesses empregos fodidos mesmo. E aí, 2020, que é logo antes, um pouquinho antes da pandemia, eu, a Iri e outras pessoas, a gente decide construir a Casa das Bevenutes. E aí, a Casa das Bevenutes é um coletivo cultural dentro da comunidade Ballroom. A comunidade Ballroom é uma cultura que se inicia nos Estados Unidos, na década de 60, 70. É uma cultura que a gente chama de prima ali do hip hop, tal qual os negros estão para a população, o hip hop está para a população negra. A cultura Ballroom está para a população transnegra, equivalente, né? Se a gente conseguir tentar comparar para vocês entenderem também o que é essa cultura. E essa cultura se estabelece lá, mas chega aqui no Brasil também pela cultura de bailes, né? A gente organiza a Ballroom através dos bailes, que tem categorias, que tem competições, e que lá nos Estados Unidos a galera até consegue viver disso, né? Viver de competição, viver dos cachês, dos Grand Prix, mas a gente aqui infelizmente ainda não consegue, estamos bem longe disso, né? A Casa das Bevenutes completou esse ano 5 anos de existência e a gente leva o nome da Fernanda por essa necessidade de homenagear as pessoas que vieram antes, né? De entender que eu tô aqui hoje, essa travesti, falando com vocês, que acabou de sair da universidade formada, é porque outras travestis tiveram que dar a cara lá atrás para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Todas as que passaram pelo processo da ditadura, ao processo de redemocratização, a conquista das primeiras políticas públicas para a nossa população, e que isso é muito recente ainda também, né? Quando a gente vai olhar para a história do nosso país, dessa democracia representativa, é tudo muito recente. São políticas ganhadas e que também não estão garantidas, né? Elas estão ali, mas a qualquer momento a gente está passiva de retrocessos, né? Não à toa, na última gestão do governo federal, o Ministério da Cultura foi fechado. Então, tranquilamente, a gente pode retroceder essas políticas que a gente tem ganhado, conquistado a muitos custos, né? E aí, enfim, a Casa das Bevenutes, ela surge nessa perspectiva de um espaço de homenagear a Fernanda, mas também um espaço da gente construir outras narrativas para pessoas trans e para as próximas gerações, né? Eu costumo dizer que eu quero que as próximas gerações de pessoas trans possam ter referências positivas de travestis negras, possam pensar em travestis negras e imaginar elas em espaços diversos outros que não mais a prostituição, que possam pensar numa travesti negra presidente da república, possam pensar numa travesti negra prefeita de João Pessoa, governadora da Paraíba, advogada, professora, médica, atriz, como a gente tem visto cantoras, como a gente tem visto a Linda Quebrada, a Lineker, que são referências que ganharam o Brasil e que são referências positivas para a nossa comunidade, que a gente precisa ter isso, né? Eu sinto que quando eu era adolescente, eu não tive essas referências positivas e hoje em dia eu faço questão de tentar construir uma trajetória, uma narrativa que possa possibilitar essas referências positivas, né? E aí eu fico pensando sobre esses espaços de participação, né? Que foram colocados aqui, os conselhos, as conferências, como eles ainda são espaços limitados, né? O companheiro falou sobre o conselho não ter esse poder deliberativo que deveria ter, sobre a composição do conselho, onde a sociedade civil está ali em metade e muitas vezes tem sua voz silenciada sim pela gestão. Muitas vezes vai ter, porque quem dá as cartas, quem tem o orçamento é a gestão. Então a gestão vai encontrar meios
para botar a sua carta e definir o que quer fazer. E tem feito, né, isso. As conferências, que deveriam ser espaços de extrema participação popular, que as pessoas deviam conseguir chegar, mas muitas vezes não é. E muitas vezes não é porque a gestão não tem interesse que seja. A gente participou agora da conferência LGBT, né, LGBTQIA+, que foi numa segunda-feira, uma conferência de um dia só, numa segunda-feira. Para que essa conferência? Não é para a população nossa que está na escala 6x1. E que com certeza na segunda-feira, de 8 horas da manhã, estava trabalhando. Então quem participa dessas conferências? Qual é o local que é escolhido para essa conferência acontecer? Isso tudo para mim é decisão política. Pode ser muito sutil de como é decidido, mas que para a gente fica escancarado que é um espaço onde eles não querem que a população participe. Que é um espaço onde eles querem que a população, enfim, vá só lá para bater palma para a gestão. Inclusive eu estava participando do processo de eleição do conselho da população LGBTQIA+, e uma das pessoas falaram assim: não vota na casa das Bevenuti porque as bichas batem demais na gestão. Pô, não, por favor. O conselho é um espaço que a gestão tem que estar lá para ouvir mesmo. Tem que bater legal. E a população tem que bater mesmo, porque se batendo não faz, imagina sem bater. Então é isso, o conselho precisa ser esse espaço de que a população pressiona, porque esses direitos eles não estão garantidos plenamente. A gente precisa, inclusive, construir políticas de Estado e não de governo, porque governo vem e passa. De 4 em 4 anos a gente troca. A gente precisa ter políticas de Estado que sirvam os governos e que as políticas fiquem. Que a gente possa, enfim, garantir uma concreticidade do babado. E aí, só para poder finalizar, eu fico, sempre que eu vou em qualquer equipamento cultural, né, eu fico olhando o quanto esses espaços eles estão de fato precarizados. E aí isso, por exemplo, nas batalhas. João Pessoa tem batalha, se você procurar, a semana toda. E são todas autônomas, né? Eu acho que não tem nenhum que o Estado financie. Gostaria que tivesse, mas não tem. Nem o estadual, nem ninguém. E aí todas essas batalhas, elas estão funcionando de segunda a segunda, de forma autônoma, com equipamento que a galera consegue ir e tal, enfim, com os MCs fortalecendo, com a galera que é do Islã. E o público também, né, estão fomentando cultura nessas praças, nesse espaço, que o Estado muitas vezes sequer chega lá. E aí falar isso porque eu entendo que é fundamental para a gente conseguir descentralizar, né, sair um pouco dos locais que já são, sair um pouco da praia, sair um pouco do Epitácio, sair um pouco do centro. E isso não só de evento, né, porque é isso, a política não pode ser só o evento, passar e ficar, mas de equipamentos, de construir estrutura nesses locais para que a população use todos os dias e não só um show, montou o palco, depois desmontou e acabou, né? A gente quer poder ter essas estruturas. E aí, por fim, que aí eu acho que é onde entra, que eu sei que o tempo já está acabando, na última eleição, 2024, eu me candidatei a vereadora por entender que é preciso que nesse espaço a nossa população esteja, não só nos espaços consultivos, não só nos espaços de participação social, mas nos espaços de decisão também, no legislativo, no parlamento. Gostaria de sonhar com a nossa população numa prefeitura, num governo do estado, mas eu sei que essa ainda não é a nossa realidade. Mas eu gosto de imaginar que a população de pessoas negras, de mulheres trans, possa estar ocupando as câmaras de vereadores, possa estar ocupando a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que hoje ainda não é a nossa realidade. Se hoje a gente chega naquela Câmara de Vereadores, a gente vai ver que nessa gestão agora foram eleitas 2 mulheres. Na última só tinha uma, que era Elise, se trocar por todos os machos não vale nada, que era um bolsonarista, enfim, acredito que vocês conhecem bem a peça. E agora a gente tem 2, né? Ainda bem que entrou outra, que é a Jailma, que enfim, dá para respirar um pouco, mas a gente ainda precisa avançar muito, né? A gente tem paridade, eu estava até conversando isso hoje numa reunião, a gente tem paridade para inscrição, para as candidaturas, para a chapa, mas não tem paridade para a ocupação da Câmara. Pode ocupar 100% de homens, 100% de homem branco, se assim for, né? E isso é interessante de se pensar, porque eu acredito que poderia ser diferente, que as mulheres poderiam ocupar em igualdade aquele espaço, que as pessoas negras deveriam ocupar esse espaço, que se diz a casa do povo, e que de povo tem pouquíssima cara. De povo tem pouquíssima cara. E aí é isso, tenho me colocado nesse processo de disputa eleitoral, que é um processo violento, né? A violência política de gênero, ela é extremamente violenta, eu senti muito isso na campanha, a desqualificação, o racismo, a transfobia mesmo, ele é muito violento nesse processo.
tentativa de ocupar. Imagine quando você chega lá, que vai ser muito pior, se nesse processo de tentativa de ocupar ele já é violento, mas entendo que é necessário que a gente consiga estar ocupando esses espaços, né? Que a gente consiga, de fato, adentrar esses espaços, adentrar as secretarias, os governos de estado, que a gente possa sonhar com a travesti negra presidente da República, né? Eu gosto de imaginar e sonhar com utopias, e essa é uma das minhas utopias que eu tenho sonhado e acreditado, porque eu acho que tá na hora da Paraíba ter sua primeira vereadora travesti, negra, sua primeira deputada estadual, sua primeira deputada federal, porque a gente ainda tem uma dívida muito grande com a nossa população, com essa população de pessoas negras e com a população travesti. E a gente precisa reparar essa galera. E nós estamos dispostos a ocupar, né? Hackear mesmo a estrutura desse sistema, entender que não é tudo também, né? Ter lá uma gata não resolve todos os nossos problemas, mas que dentro dessa democracia representativa eu quero me ver nesses espaços, e hoje, infelizmente, eu não me vejo nesses espaços. É isso.